Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao nosso recap da primeira temporada de 100 Namoradas que Te Amam Muito, 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 Muito. A gente tinha parado quando o Rentaro estava apresentando a Shizuka-chan para as outras duas, e ele explica a característica especial dela, que é falar por meio do livro favorito dela. Por que ela faz isso, você me pergunta? Vai assistir o último vídeo e eu te respondo. Cala a boca, porra! Mas então, né, como essa é a primeira interação entre elas, a Shizuka tá mantendo aquele grau de formalidade que todo mundo mantém quando conhece alguém novo. Então o Rentaro começa a falar dos hábitos que a Shizuka tem quando tá lendo o livro. Ela move os pés conforme a cena, parecendo a cauda de um cachorro, segundo ele. Nem mesmo ela percebia que fazia isso, mas o Rentaro percebeu, porque o Rentaro percebe tudo. Achei fofo. Falando em algo fofo, o Rentaro dessa vez cita algo que a Hakari faz sem perceber, que é colocar a mão na boca quando tá pensando e fazer uns sons com a boca quando tá concentrada. Isso deixa o Rentaro com o coração acelerado por alguma razão. Ele também cita o hábito da Karane de enrolar o cabelo quando ela fica feliz com um elogio, coisa que ela também faz sem perceber. Aliás, eu também percebi que ela faz isso. Mas então, elas três ficam coradas com quanto o Rentaro presta atenção nelas e ele continua a citar mais coisas. Dessa vez ele citou hábitos que as duas têm durante o beijo, o que deixa as três frustradas de novo, então a Shizuka interrompe perguntando se eles já trocaram ósculos. Eu não conheço essa palavra, mas do jeito que a Shizuka tá tratando o assunto me parece ser uma metáfora para sexo. De qualquer forma, o Rentaro diz que só vai beijar ela quando ela estiver pronta no tempo dela, o que é um tremendo contraste com essas duas que parecem que estão com fogo na prequita. Então a Hakari e a Karane começam a interagir normalmente, ou seja, a brigar, enquanto a Shizuka-chan continua na dela. Mas como vocês já sabem, o Rentaro é o Batman e pensou num plano. Primeiro ele começa a fazer um monólogo sobre o modo que as pessoas agem quando eles estão se conhecendo, e enquanto ele fala começa a passar aquele comercial do Smash Bros 4. Mas então, o plano é basicamente jogar truco. Quem ganhar faz cócegas a quem perder. Assim eles vão potencialmente quebrar o gelo. Elas se empolgaram com a ideia e eles começam a jogar. Vencedor da primeira rodada, Rentaro. Perdedor, Karane. Ela claramente não está nem um pouquinho empolgada com isso, definitivamente. Aí o Rentaro se aproxima e a Karane ainda tenta manter a pose. Aí eu não sei como, mas isso do nada começou a aparecer algo muito pervertido. Ainda bem que a sua mãe não apareceu, hein? Próxima rodada. Vencedor, Rentaro, perdedor, Hakari. Aí a Hakari faz aquele meme da Joelma só que ao contrário e oh my god, boobs! Pegadinha, nada de imoral vai acontecer nesse anime, o Rentaro não deixaria. E mas então, o Rentaro começa a fazer cócegas nela e ela não se aguenta de rir e quase se mija. Brabo demais. Próxima rodada, Rentaro, vencedor e Shizuka, perdedora. Aí ele vai fazer cócegas nela e ela ri usando o loquendo. Eu meio que esperava por essa, mas eu meio que não esperava também. Aí então a Hakari e a Karane percebem que ninguém fez cócegas no Rentaro ainda e automaticamente elas se empolgam bastante e começam um duelo de Yu-Gi-Oh! Insano. O Rentaro perde a rodada seguinte e quem ganhou foi a Shizuka. Então ela vai lá e começa a cutucar o Rentaro. Isso surpreendentemente faz cócegas nele. Então a Hakari começa a ter um monólogo interno pique Death Note e conclui que a Shizuka-chan é simplesmente muito fofa e que é por isso que o Rentaro se sentiu atraído por ela. Ou seja, ela perdeu. Seja lá o que ela quer dizer com isso. E a Karane tá brava por alguma razão. Aí o Rentaro se levanta pra ir no banheiro e a Karane bota a Shizuka contra a parede. Basicamente a Karane briga com ela porque ela não tá sendo honesta. E a Hakari aponta que ela também não faz isso. Aí a Shizuka fala que ela tem medo de não ser igual às outras duas. Ela se acha sem graça e comum. Mas aí as duas confortam a Shizuka explicando que o Rentaro é um giga shed e que podem parar com as formalidades. Aí a Shizuka fica felizinha e olha só, esse stalker não foi mijar nada. Aparentemente isso tudo fazia parte do plano dele pra fazer as três se darem bem. Pois bem, ele volta e aí a Karane e a Hakari servem de wingman pra Shizuka pra ela dizer o que ela realmente quer. E aí ela fala na lata que quer um beijinho. E ela consegue. E a Hakari também ganha um. E a Karane também ganha um. E aí o episódio acaba. Essa normalmente seria a hora que eu faria um comentário sobre o episódio, mas eu não sei o que falar, então vamos pro próximo. No quinto episódio, as três garotas estão esperando o Rentaro para ver as notas das provas. Ele não tá lá porque ele deixou o celular na sala e, segundo ele, todas as fotos e memórias preciosas que ele tem das meninas estão nele, então ele foi pegar. Foram muitos ele nessa sentença. Anyway, ele chega na sala para pegar o celular e ele percebe que tem uma menina que não foi olhar as notas. Ele pergunta por que ela não foi lá e ela diz que não tem sentido fazer isso porque as notas dela são as maiores. Aí eles fazem contato visual e KABUM! Pois então, senhoras e senhores, essa é a quarta alma gêmea do Rentaro, Ei Nano. Sim, o nome dela é um trocadilho com um Eiya. O traço marcante dela é que ela é igual um robô e procura sempre fazer as coisas da forma mais eficiente possível. O Rentaro a convida para ver as notas, mas ela diz novamente que é uma perda de tempo, então ele deixa ela lá. De volta às notas, a Hakari ficou em 24º lugar. A Shizuka em 44º, a Karane em 87 e o Rentaro em 88, porque eu não sei falar esses números de forma ordinal. Meus parabéns para todos eles. Aí o Rentaro começa a passar pelos nomes e vê que a Nano gabaritou, um feito impressionante, aliás. Então ele indaga as garotas se eles sabem alguma coisa sobre a Nano, e a Karane conta um rumor sobre ela ser uma IA muito avançada. Mais trocadilhos.
Mais tarde no dia eles vão ter uma aula prática de biologia. Odeio aula prática de biologia, aliás. E o Rentaro vai fazer dupla com a Nano, enquanto as outras três estão juntas. Oh, que fofo. Pois então, a tarefa é usar o microscópio para observar alguma característica da cebola que eu não prestei atenção em qual que é, e nem é relevante. Entretanto, a Nano, com seu conhecimento infinito, decide copiar do livro didático ao invés de usar o microscópio porque é bem mais eficiente. Errado não tá, mas ela jogou todo o propósito da prática no lixo. Enfim, para não levar a bronca do professor, a Nano finge que tá usando o microscópio enquanto copia do livro e o Rentaro vai tirar as camadas da cebola. Só que ele se corta no meio do processo. Ele vai lavar o corte para não infeccionar, né, e avisa a Nano que vai na enfermaria. E aí a Nano pega a mão dele e começa a chupar o dedo dele. Porra, Nano, qual é? Agora isso tá parecendo um hentai. Mas então, ela tá fazendo isso porque, segundo ela, a saliva tem propriedades antimicrobianas, ou sei lá. Aí, enquanto essa indecência está acontecendo, do outro lado as três estão até que se divertindo usando o microscópio. Enfim, cenas com teor sexual à parte. Depois da aula, o Rentaro agradece a Nano pela ajuda e diz que quer retribuir, e consequentemente conhecer ela melhor. Mas a Nano diz que não precisa e que não faz sentido. E depois o Rentaro diz que quer ter um diálogo significativo com ela e compara o tempo gasto nesse diálogo com hobbies e férias. E aí a Nano diz que nunca gastou um segundo sequer com isso. Ou seja, ela nunca tirou férias na vida. Como que ela não tá sofrendo de burnout nesse exato momento? Continuando, ela fala que a diversão não traz nada de produtivo, já que não melhorará as notas ou o desempenho. E aí o Rentaro diz que o sentido da vida é se divertir, para o qual ela refuta dizendo que o sentido só é definido pelo valor, que por sua vez só é definido pelos benefícios, o que torna a diversão sem sentido. E aí ela dá um adeus bem seco pro Rentaro, deixando ele com a dúvida se ela realmente é uma das almas gêmeas. Como vocês podem ver, a Nano é uma máquina e provavelmente desenvolveria a depressão em algum certo ponto da vida. Já de noite, a Nano tá no quarto fazendo tarefa de matemática, e aí ela perde a concentração por um momento ao lembrar do Rentaro, e começa a se questionar por que ela fez aquele treco esquisito. Eu também gostaria de saber, mas se nem ela entende o que tá se passando na própria cabeça, quem sou eu pra entender? Aí ela começa a escrever o número pi pra se acalmar, e depois de um tempo escrevendo, parece que ela conseguiu. Pegadinha, ela não conseguiu não. Eita, calma aí, menina! Parece que ela teve uma crise de burnout, hein? No dia seguinte, ela se confessa pro Rentaro e, como nós já sabemos, o sentimento é recíproco. Então ela vai lá e rejeita o Rentaro. Eu ri, eu vou admitir. Então o Rentaro pergunta por que ela o rejeitou se eles se gostam, e ela fala que a única coisa que o romance traz é o matrimônio e o parto. Eu, um indivíduo que nunca namorou na vida, devo dizer que você está redondamente equivocada, sua pamonha. E em resposta, o Rentaro fala não e propõe um desafio. Eles vão no encontro e se ele não conquistar ela nesse dia, ele desiste dela. E surpreendentemente ela concorda. Aí no dia seguinte tá lá o Rentaro com um moletom que se parece bastante com o moletom que eu tenho, e a Nano chega. Ele fica todo besta com a skin que ela escolheu pro encontro, e então eles entram pro parque e vão pro carrossel. Aí a Nano começa a questionar o porquê do carrossel existir, e percebe que o Rentaro trouxe uma câmera instantânea. E ela começa a questionar a câmera também. A Nano aponta o fato de que se perder a foto original, perdeu o registro. Aí eles vão pra uma casa assombrada e ela começa a tirar a graça de todas as coisas, todas as atrações do parque. É só a roda gigante porque ela tem medo de altura. Ela deixa o Rentaro sentar do lado dela e até segura a mão dele. Achei fofo. Depois desse momento fofo, eles estão lá olhando as fotinhas que o Rentaro tirou e de alguma forma ele consegue saber em qual foto ela tá se divertindo ou não. O que surpreende até a própria Nano, já que dizem que ela não tem emoção. Então ele pergunta qual a opinião dela sobre esse dia e ela diz que se divertiu. Eba, ganhamos. Mas foi só isso também. Esse dia não acrescentou nada de valor na vida dela. E então Rentaro fala: beleza então, já que é assim, então vamos fingir que esse dia nunca aconteceu. Aí ele saca um isqueiro e começa a queimar as fotos. A Nano entra em pânico porque Ness perdeu a foto, perdeu o registro, e aí antes que ele queime mais ainda as fotos, elas tomam da mão dele. Pois é, né? Acontece que isso tudo foi um plano perfeitamente calculado pelo Rentaro. Ele fez isso pra mostrar que esse dia foi importante mesmo que não vá agregar as notas dela. Em suma, isso tudo foi pra dar uma lição que nem tudo na vida se baseia em números. Isso foi o suficiente pra fazer a Nano chorar, e eu admito que eu quase chorei também. Apesar que, do jeito que eu tô narrando esse vídeo, todo o peso dessa cena foi pro caralho, né? Mas enfim. O Rentaro diz essa frase aí que vocês devem levar pra vida. Depois dela se acalmar, ela agradece pelo lenço e diz que vai desinfetar e devolver. O que faz o Rentaro questionar a forma como ela vai desinfetá-lo. Felizmente vai ser lavando mesmo. Então a Nano se confessa novamente e dessa vez é pra valer. Aê, caralho! É óbvio que o Rentaro aceita e ele estende a mão pra um cumprimento formal, né? Aí a Nano vai lá e tasca um beijão nele. Encontramos nossa camisa 9, rapazes. E aí eles encerram o dia felizinhos da vida e eu com o coração quentinho. No dia seguinte, o Rentaro conta o que aconteceu nesse episódio para as outras três e pede pra Nano se juntar ao bonde. A Karane age de tsundere como sempre, a Hakari aceita numa boa e a Shizuka também.
Então a Hakari pergunta sobre o encontro no parque e aí todas elas se empolgam. Até a Nana, que foi no dia anterior, quer ir de novo. Então o Rentaro pergunta onde elas querem ir e aí a Hakari tem uma ideia. Primeiro, pausa pra comentar sobre a pinta na perna da Hakari. Isso foi a primeira coisa que eu percebi e eu não consegui tirar os olhos depois de ler a legenda. Segundo, o lugar que a Hakari sugere ir é um parque aquático. O que significa que teremos de vê-las em trajes de banho. Lá vamos nós, hein? A sua mãe tá atrás de você, não tá? No comecinho do episódio, a Karani tá lá comprando um biquíni e ela fica discutindo consigo mesma sobre qual biquíni comprar. Pelo que eu entendi, ela é insegura com o próprio corpo, porque quando ela acha um que ela gosta, ela hesita em pegar por um momento porque na cabeça dela, algo tão fofo não ficaria bem nela, seja lá o que isso quer dizer. Eu nunca vou entender esse tipo de discussão interna porque eu sou do tipo monkey see, monkey do. Ou seja, eu vejo algo que eu gosto e eu automaticamente experimento pra ver se eu realmente gosto. Foi por causa disso que eu me inscrevi na oficina de música da minha escola e eu até que gostei, mas eu detestei o ambiente. Então não vou lá já faz vários meses. Provavelmente já fui chutado dela. Enfim, a Karani decide comprar aquele biquíni que ela gostou porque ela cogitou a possibilidade do Rentaro elogiar ela. Então chega o dia e bam, aqui estão elas três. E aí o Rentaro reage assim. A Shizuka acha que por ela estar usando o maiô escolar dela, ela tá estragando a vibe, para o qual Rentaro responde: "Você é a coisinha mais fofa que eu já vi na minha vida e é meu dever te proteger", ou algo assim. Aí a Karani tinha enrolada num roupão ou sei lá, o que faz o Rentaro achar que ela não se trocou e obviamente tá com medo de verem ela despida. Mas na verdade não, ela só tá com frio. Aham, sei. Os outros sugerem voltar, mas ela diz que não quer estragar a diversão deles e que vai deitar. A Nana sugere que ela deite em um lugar específico porque tem mais sol, e a Karani diz que não precisa se preocupar, para o qual a Nana responde na maior secura: "Eu não tô me preocupando com você." O que deixa a Karani brava e ela tenta lançar o combo de chute da Shuri na Nana, mas ela tem o instinto superior e desvia todos os golpes em A pose. É literalmente aquele meme do Goku Drip. Então a Shizuka-chan diz que quer ficar junto com a Karani já que ela não sabe nadar, mas a Karani diz que não precisa e vai se deitar, deixando os quatro meio preocupados com ela. Para de fazer barulho, cadeira. Então eles vão pra piscina sem a Karani, e a Shizuka está girando igual um peão na casa própria. A Nana começa a questionar o porquê desse lugar existir, e a Hakari começa a agir como Hakari. Aí ela finge perder o equilíbrio e segura no braço do Rentaro. Aí o Rentaro, como cavaleiro templário que é, começa a lutar contra os pensamentos impuros que estão sendo provocados propositalmente pela Hakari. Aí a Nana chega do nada, pega a outra mão do Rentaro e aperta ela nos peitos dela. Aí a Hakari fica brava e começa a competir com a Nana pra ver quem tem os melhores melões. No final, o Rentaro começa a sangrar pelo nariz e quase morre. Então elas levam ele pra fora da água e dessa vez ele realmente precisa de respiração boca a boca. Então a Hakari vai fazer o serviço, mas ela acaba ficando besta já que ela tá beijando o Rentaro. Aí a Nana, vendo isso, vai lá e dá um tapão na Hakari. Eu ri alto nessa hora. E vai fazer o trabalho ela mesma. E aí ela também fica besta. Aí a Hakari faz com a Nana a mesma coisa que ela fez com a Karani no episódio 2 e acerta os peitão dela na fuça da Nana. E dessa vez vai fazer a boca a boca pra valer. Só que não. A gente vai ficar nisso por um bom tempo. De volta pra Shizuka-chan, ela foi empurrada pela corrente e foi parar em um lugar desconhecido. Aí ela tenta nadar pra borda da piscina, mas falha miseravelmente. Coitada dela. Aí ela tenta pedir ajuda com o Loquendo, mas ninguém ouve. E pra piorar, a boia dela fura. Então ela sobe pra uma ilha pra não se afogar. Senhoras e senhores, bem-vindo a Náufrago do Tom Hanks. De volta, as duas patetas e o Belo adormecido, elas também falharam miseravelmente em ressuscitar o Rentaro. Então elas decidem procurar por um salva-vidas. ênfase no 1, no masculino. Aí esses três cafajestes tentam cantar a Hakari. Cara, eu odeio esse tipo de abordagem. Eu acho que isso deve funcionar às vezes, mas me dá um desgosto. Enfim, um desses noia tenta pegar no braço da Hakari porque ele é um tarado e deduziu que pegar no braço tem a mesma sensação de pegar nos peitos. Mas a Nana não impede. Aí ele tenta pegar nos dela e ela mete 2 dedos no olho dele. Muito eficiente, certamente irei utilizar algum dia. Aí os amigos dele ficam bravos e falam: vocês vão vir com a gente por bem ou por mal. Isso é literalmente assédio e dependendo do ponto de vista pode se qualificar como estupro. Teremos um problema aqui. Então, resumindo a situação, a Shizuka tá presa numa ilha no meio da piscina de corrente, a Nana e a Hakari estão sendo assediadas, a Karani tá com frio e o Rentaro tá quase morto. Jesus Cristo, que situação de merda. Pois então, a Nana diz que ela vai com eles, mas a Hakari fica. Aí a Hakari diz que isso não vai rolar porque o Rentaro ficaria triste, mas a Nana diz que se fosse a Hakari, ele ficaria ainda mais triste. Então por fim a Hakari fala: quer saber, então nenhuma das duas vai. Aí o outro maluco chega lá e tenta meter uma garra de ferro e... rapaz, esse cara é o bicho. Então ele começa a brigar com os caras e fala:
Parceiro, se tu encostar um dedo nas minhas namoradas, você tá fudido. Para o qual o mano responde: namoradas? Sim, namoradas. Mentira. Verdade. Então prove. Aí a Nana e a Hakari tascam um beijo no Rentaro cada uma delas. Isso deixa o Rentaro fritando e é o suficiente para aterrorizar os 3 malucos e eles vão embora. Eba, fita feliz. Agora, como diabos o Rentaro ressuscitou? Acontece que enquanto essa treta toda estava acontecendo, a Karane estava observando. Então assim que ela viu que as duas estavam prestes a entrar em apuros, ela foi procurar o Rentaro. Aí ela achou o cadáver do Rentaro e falou: acorda caralho, a Hakari e a Nana estão com problemas. O quê? Onde? Ali. E eu ri pra caralho nessa hora. Aí eles dão foto da Shizuka e automaticamente ele vai procurar ela. Ela tá lá no mesmo lugar, sem a boia pelo visto, chamando ajuda com o Locoendo, só que ninguém ouve. Aí o celular descarrega e ela entra em depressão. Eu fiquei a um passo de chorar, eu vou admitir. Então ela vê o Rentaro procurando por ela e decide que precisa usar a voz pra chamar. Só que a voz dela é muito baixa, caso vocês não se lembrem, então ela fica com medo dele não ouvir. Aí ela fala um meio baixíssimo, mas o Rentaro consegue ouvir porque ele é o Gold. E ele finalmente resgata ela. Aí ela fica assanhadinha e dá um beijo nele em público, que deixa o Rentaro fritando de novo. Aí ele vai descansar porque, né, ele tá correndo pra lá e pra cá depois de ter quase morrido, e a Karane vai junto com ele porque ela ainda tá com frio. Então o detetive Rentaro lê a Karane como um livro e deduz que ela não tá com frio coisa nenhuma, já que ela pediu um sorvete. Só fica com vergonha de aparecer de biquíni por se comparar com a Nana, a Hakari e até a Shizuka. O Rentaro diz que a Nana e a Hakari são uma exceção para a idade dela, que é 15/16, e que ela e a Shizuka têm um corpo mais normal, exceto a Shizuka porque ela é uma pitica. A Karane retruca dizendo que a Shizuka é pequena e fofa, o que é até verdade, e que ela é alta e não é do tipo fofa, nem é muito feminina. Eu não sou o Rentaro, mas eu quero opinar. E quem liga pra isso, mulher? O fato da Karane ser uma tomboy de tsundere é justamente o que faz ela ser fofa. A fofura está nos olhos de quem vê. E se eu, que só sou um bobão que se apega fácil a personagem 2D, achei ela fofa, com certeza o Rentaro também acha ela fofa. Aí o Rentaro suspira e manda a Karane ficar de pé. Ela o faz, aí ele se aproxima e tira o roupão dela. O que faz ela fazer aquele golpe de 1000 tapas da Yuri do The King of Fighters? Como eu disse, o Rentaro acha ela uma fofa, e eles têm um momento fofo que é o suficiente pra fazer um homem chorar. No final eles acabam beijando. E aí a gente consegue ouvir os pensamentos internos dele e dela. E o episódio acaba com todos os 5 se divertindo na piscina. Bom pra eles, porque eu já estaria desgastado depois de 1 hora. Ufa, acabamos por hoje. Rapaz, esses episódios mexeram com o meu coração enquanto eu assistia. Mas então, eu devo trazer um vídeo de um anime diferente semana que vem. Pra ir na outra semana desse vídeo de 100 namoradas. Deve ser Sakamoto Days, mas eu não tenho certeza ainda. Falou!